Opa! Bem-vindo a mais um episódio do Postcast. Nosso episódio número 13. Passamos da marca dos 3 meses no ar. Uau, hein? Toma essa. Até ontem já era friozinho na barriga pra Gente, começar. tá Agora demais. já foi 3 meses, já foi uma série de convidados pra lá de especiais. Pra lá de especiais. Toda terça-feira a gente tem o quê? Convidados? Pra lá de Pra lá de especiais. especiais. É isso. Eu sou Fernanda Iboava, sou co-CEO aqui no Post e host do Postcast. Bem-vindos, pessoal. Tá frio hoje, mas nada impede, né? A cervejinha tá na mão, tá gelada, então você é A nosso minha já convidado. tá aqui também, hein? É isso. Bom, eu sou a Jaque Emboaba, sou co-CEO aqui no Post também. E a gente tá aqui no melhor bar da Vila Madá, Maué, nossos parceiros. E seguinte, se liga no nosso assunto de hoje. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que tende aí a levantar algumas polêmicas, mas eu acho que tem mais a ver talvez com entendimento do que com ser polêmico É um assunto em si. necessário. É um assunto necessário. Hoje a gente vai conversar sobre networking, on e offline. Como que isso acontece? Quais as melhores práticas? Como eu construo um círculo bacana de networking? São alguns dos pontos que a gente vai conversar aqui hoje com essa galera aqui. É uma galera hoje, só pra vocês terem noção do quanto tá especial esse episódio, minha gente. Seguinte, temos hoje 4 convidados. Temos aqui os sócios fundadores da Fratelli Financial. Uau. Temos aqui conosco Maurício Gavioli, Boa noite. Tiago Benedetti, Boa noite, pessoal. Denis Quilinskas Boa noite. e Marcos Benedetti. Boa noite. Vamos lá. Opa, temos Boa. convidados de peso hoje. Eles Toma ainda estão meio essa. tímidos, mas, gente, isso é só fachada, é só agora no Exatamente. começo. O pessoal tem que quebrar o gelo, porque O mamífero de grande porte. a gente não vai soltando, expor, tá entendeu? tudo Porque bem. se a gente deixasse gravando aqui, como tava 5 minutos antes de ligar a câmera, vocês iam ter uma noção. Bem-vindos, galera. Legal que deu certo. Obrigado a gente já pelo tinha convite. tentado combinar com vocês aí, acho que umas 2 vezes. Tivemos imprevistos. Foram 2 vezes, Foram 2 vezes, né? Tivemos Que a gente imprevistos, teve que mas hoje remarcar. deu certo, isso que Covid, cansaço, Olha, Foi mesmo. Teve um sem dia chave. Sem chave. chave, foi. Teve alguns, mas o bom é que deu certo. Então, o bom é que deu certo. Obrigada pela participação de vocês, pela presença de vocês. Estou animada para essa conversa. Esse assunto é muito interessante e válido para qualquer área de atuação, então vai ser bacana. Vocês são do mercado financeiro, mas a gente vai trazer algumas dicas que, obviamente, não valem só para quem trabalha no mercado financeiro. Só que a gente tem uma tradição aqui no Post de pegar os convidados um pouquinho de surpresa no começo da gravação. Mas, ó, é uma surpresinha boa. A gente quer pra quebrar o gelo, porque tá todo mundo aqui com essa carinha aqui, ó, de tímido, mas daqui a pouco isso passa. Só que a gente quer conhecer vocês e pra galera conhecer vocês um pouquinho melhor também. Quero saber de cada um de vocês 3 coisas: comida favorita, bebida favorita e hobby favorito. Quem começa? vamos lá. Comida, bebida e hobby. hobby favorito. Surpresinha fácil essa, fácil, vai. gente. Fácil, Sem fácil. filtro, hein? Quero sem filtro. Vamos não ser quero, sinceros. não quero ninguém falando que água com gás é bebida favorita, que eu tô Ah, sabendo tranquilo. já, hein? Minha comida favorita é churrasco, claro. Boa. Né? Isso Brasileiro. não tenho dúvida alguma. E bebida favorita, acho que é Coca-Cola. Olha. Interessante, E acho que o primeiro convidado hobby, que fala Coca. Hobby, acho que é treinar mesmo, musculação. Puxa ferro, Entendi. ferro. E a gente aqui Não comprando crossfit. salgadinhos. Não é crossfit. Aí eu ia perguntar isso. É crossfit? Eu treino Tá. de verdade, ferro, bruto. Muse da Fratelli Financial. Ó, O Muzi- gostei. Não, pera, passa Volta. o microfone pra ele, que essa informação é importante. O Maurício é o Paulo Muse da Fratelli Financial. Entendi. Muito então, bom. Pamela é a Roberta? É, Entendi. carbonari, né? Carbonari, tá ótimo. Um pouco mais brava, né? Mas Vai lá. É comida favorita, bebida favorita e hobby E hobby, favorito. isso é aí. isso? bebida dura achar uma só, É isso né? aí. Comida favorita, acho que é pão de malte. Bebida favorita é malte? cerveja. E hobby favorito é beber cerveja. Eu acho que gênio. Cara é gênio. Pão de malte, cerveja e beber cerveja. Sabia nem que tinha pão de O volta. que é um pão... Vamos esclarecer, pessoal. O que é um pão de malta? De malte. Pão de malte é quando você faz o... Eu sou cervejeiro caseiro, né? Além de tudo, eu gosto de fazer cerveja em casa. Gosto de beber também. Mais do que fazer. Mais fácil. Mas quando você faz a cerveja, sobra o mosto do malte, né? Que é o malte de cevada que você usa para fazer a cerveja. E dá para fazer um pão incrível com isso. Então, eu
adoro, assim, sou Legal. particularmente muito fã. Entendi. Então, bom, cara, basicamente, tudo que diz respeito ao universo ali da cerveja tá no esquema. Entendi, tá ótimo. Já sabemos como ele faz network. Fiz muito network em negócio com isso. Eu fiz curso de produção de cerveja artesanal, depois eu fiz sommelier e mestre em estilos. Uau. Conheci pessoas incríveis que geram muito negócio. Legal, hein? Já vamos Show de aprofundar nesse tema. Legal. Vamos lá. Minha comida favorita pra ser um convidado de peso é hambúrguer. Bebida, cara, acho que vodka mesmo. Né? Pra não ir nas bebidas mais padrão. E o hobby, acho que viajar. Viajar, treinar também, mas mais viajar. Qualquer lugar. Viajar é mais Campo, legal do que praia. treinar, né? Olha, o Maurício talvez diga que não. Eu tô no seu time. Eu acho que viajar É que o mais legal Maurício é o treinar. tipo que viaja e treina. E eu sempre falo, cara, eu vou treinar. Chega na viagem e fala, não vai rolar, vou comer hambúrguer, né? Aí vai pra outra preferência, entendeu? Que é o hambúrguer. Fala, puta que pena, hein? Não tem muito não aparelho, né? Não vai dar. Vai lá, Marcão. Vamos lá. Comida favorita, né? Não tem como não ser da mamãe, né? Então, todo meu aniversário ela fazia panqueca de carne com palmito. Essa é a minha comida favorita. Agora que eu casei, não vai ter mais no meu aniversário, mas tudo bem. Bebida favorita é chopp, cerveja, qualquer ocasião, assim. Se tiver um evento muito chique, todo mundo tá bebendo uísque, vinho, eu vou beber chopp ou cerveja. E hobby favorito com certeza é jogar tênis. Foi meu sonho de infância, querer ser tenista. Não deu certo. Perdi muito. Vi que não era pra mim, mas até hoje eu continuo jogando. Aprendeu comigo. Mais ou Entendi. menos. A questão da cerveja é de família, né? Tá no O DNA. tênis também. Foi eu que fui o precursor lá na minha família jogar tênis e ele foi atrás depois. Mas quem deu certo? Deu certo não, né? Mais ou menos certo. A argumentação caiu por Quem terra. deu certo? Deu certo, mais ou menos. Mas é que quem deu certo? Ninguém. Sim. O cara foi vice-campeão de Tu lá, que tem 13 habitantes. Assim. Do eixo e tu salto. Ai, caramba. Não, a gente tá prometendo fazer um episódio aqui sobre perrengues. 2 episódios, na verdade. Um de perrengues do empreendedorismo e o outro sobre empreender em família. Eu tô achando que eu vou convidar vocês. Acho que vai ser interessante. Eu acho que vai ser engraçado. Pra esse bate-papo. Dá pra trazer o resto da gangue também, né? Entre tapas e beijos. É isso. Exato. Agora vamos lá, então entrar no nosso assunto de hoje. Agora já deu pra conhecer vocês um pouquinho melhor, já tá todo mundo mais à vontade. Então vamos lá. Primeira pergunta, eu quero ouvir de vocês. Aí vocês podem ir se revezando aí pra responder. O que é networking? E mais, o que não é networking? Essa já começa, né? Pegada. Exatamente. Polêmica no ar. Networking, o próprio nome diz, né? Ao meu ver, é trabalhar a rede de contatos, né? É a forma de você trabalhar num fluxo, uma via de mão dupla, né? Você trabalhar de uma forma que você consiga entregar, aliás, é uma coisa que a gente até como empresa, né? Como meta de vida faz, é entregar muito mais do que esperar algo em troca, né? Isso dá fluidez e soa natural, que é muito importante, né? Para a gente falar de networking, né? Então, ao meu ver, é isso, é você trabalhar essa rede de contato de uma forma natural, que você tenha algo para entregar, sem esperar que venha algo em troca na mesma proporção, né, ou num determinado espaço de tempo. E isso flui, claro, leva tempo, né, e pode ser tanto para negócios como para indicações, até para terceiros, enfim, né, não necessariamente existe uma fórmula aí clara que defina, né, mas eu entendo dessa forma. E para a gente tem funcionado muito, né? Então, eu estava até conversando com o Thiago antes de vir para cá, né? Falando da gente, como a gente construiu, né? Começou a construir a parceria, né? Foi por relacionamento, né? Foi por família, amigos em comum, e assim, todo o histórico, né? Desde pessoal até profissional, que ajuda a alicerçar isso.
é muito lento para você construir e da mesma forma às vezes pode ser muito rápido Para destruir, né? Para você destruir, né? E voltando ao que você perguntou, né? O que não seria networking? É tudo que não é natural, eu vejo nessa forma. Você forçar um relacionamento, né? A gente vê muito isso, sem dar nomes a empresas, mas muito isso no formato assim mal aplicado do multinível. É o puxa-saco, né? Que entra em contato só para ficar puxando um saco. Tá na linha tênue ali, né? Então, aquela pessoa que você não tem contato, de repente, desde a faculdade, faz 5, 6, 10 anos que você não fala com a pessoa te acha no Instagram, olha, tem uma oportunidade, como diz o meu irmão, uma novidade inédita para te apresentar. Já sabe que vai tentar em vender ou empurrar alguma coisa. Aí não é networking, né? O cara tá usando, tá te abordando, uma abordagem fria praticamente, né? E aquela galera que maquia de networking, na verdade, um interesse unilateral? Ah, sem dúvida. Eu acho que esse é um dos pontos aí que acontece bastante, essa confusão do que de fato é networking, né? Eu acho que a minha pergunta vem muito justamente porque é algo que eu percebo. Isso que você trouxe de ser natural, eu acho que tem, inclusive, a questão de ser como é que eu vou dizer? Ser genuíno. Acho que a palavra genuíno aplica bem. Porque não é porque esse relacionamento, essa rede de contatos tem ali como finalidade gerar negócio de alguma forma, que ela precisa ser pautada exclusivamente por isso. Eu acho que precisa ter pontos de conexão que excedam, né, ali a questão profissional para que isso seja genuíno, seja de verdade e seja fluido, né, para que realmente esse fluxo aconteça de uma forma natural. Você tocou numa palavra que você comentou agora, que é conexão. Eu acredito muito que network tem a ver com conexão. Porque quando a gente fala de me conectar com alguém, ou para gerar negócios, ou qualquer outro intuito, não faz muito sentido eu me conectar com alguém que não tem as mesmas crenças que eu, que não tem os mesmos objetivos, os mesmos propósitos, talvez. Então, até que ponto essa conexão fria, né, faz sentido? Network se enquadra nesse tipo de situação também, onde eu não fui com a cara do Thiago, não tenho nada a ver com o Thiago. Exatamente, tem que ter sinergia, tem que ter energia, né? Eu acredito muito, acho que eles também acreditam muito nisso. Eu até tenho um cliente que nós temos, né, um cliente que ele é pastor. E ele falou uma frase que eu aplico muito, isso lá atrás, o Jean. Falou assim, Deus não une pessoas, ele une propósitos. Legal. Então, a gente percebe isso muito, né? Por que tem negócios que vão rápido, que fluem, né? Pessoas que fazem negócio rapidamente, o negócio flui, vai bem, não tem, né? Não tem enrosco. E, de repente, tem coisa que não vai. Putz, aquele cara é muito bom, mas não dá match, não vai. E a gente percebe muito isso, né? Quando começa a trabalhar muito com pessoa física, que é o que a gente... praticamente 90% é do nosso trabalho, né, com pessoa física, às vezes você começa a perceber que você cria uma sinergia, uma conexão com alguns clientes que viram amigos e alguns amigos que você acreditava que ia ter uma conexão boa, que ia ajudar no network, etc., não acontece, né? Então, eu acho que é muito nessa linha de propósito, de conexão, porque são pessoas que você acaba encontrando, que alguém recomendou para falar com você e tal, e, cara, vira amigo de sair para jantar, eu e o Mal, os meninos aqui, a gente já sai para almoçar com o cliente, para jantar com o cliente, porque vira amigo mesmo, né? Então, tem essa conexão, acho que tem essa sinergia de propósitos, né? Isso aí é bem legal, cara. E o cliente, ele sente, né? Quando existe a genuinidade da sua parte, né? Quando é genuíno. Ele sente, independente se ele fez um bom ou mau negócio com você, que você apresentou, ele confia em você, né? E ele vai levar isso para o resto da vida. Tem clientes nossos aí que, né, graças a Deus a gente construiu, que qualquer coisa do âmbito da vida dele que ele vai resolver, ele pergunta para a gente a nossa opinião. Se é investimento, se é família, se é comprar um carro, comprar um apartamento, independente. E isso deixa a gente muito feliz, né? Porque você fala, eu fiz a diferença na vida dessa pessoa. E eu acho que a gente está aqui para deixar um legado, né? Não ser só mais um. Então, quando você marca a vida de uma pessoa, isso não tem preço, é incrível.
Nossa, que bonito. Isso que dá vontade de verdade. você fazer mais e mais. Nossa, que bonito. Isso que dá É vontade de verdade. você fazer mais e mais e mais. E alguns pontos que vocês comentaram aqui, acho que Maurício e Denis falaram no mesmo ponto, de amigos que se tornaram clientes, clientes que se tornaram amigos. E aí, não sei se vocês já ouviram, possivelmente sim, aquela frase que é melhor as amizades que surgem dos negócios do que negócios que surgem de amizades. O que vocês acham disso? Até complementando a pergunta da Fê, pra galera que tá em casa, assim, como vocês se conheceram? Como que surgiu a Fratelli? Tá. Foi primeiro amizade? Foi primeiro negócio? Foi primeiro amizade mesmo, né? É aquilo, né? Acho que também sinergia, que é o que a gente tem falado, né? Amizade. Pô, eu conheço o Thiago e o Marcos desde que a gente nasceu, praticamente. Desde que eu nasci, né? O Thiago é um pouco mais velho que eu, o Marcos é mais novo. E a gente tomamos rumos diferentes, né? Eu sempre morei em São Paulo, ele em Itu, depois ele veio para São Paulo. O pai dele jogava bola com meu pai. Olha que legal. Isso na década de 80, 70, 80. E a gente retomou contato, assim, porque o meu pai fazia negócio com o pai dele. O meu pai era cliente do pai dele na contabilidade, lá em Itu. Uhum. E ele foi trabalhar, por coincidências da vida, na mesma empresa que eu trabalhei um tempo, com o mesmo gestor, exatamente. Nossa, empresa por que, coincidência. Caraca. uma seguradora que hoje deve ter uns 1.600 profissionais, uns 300 gestores, e eu fui trabalhar com o mesmo gestor que foi seu 3 anos antes de eu entrar na empresa. Gente. Qual a chance, né, gente? Não dá pra dizer que é coincidência, E né? aí o pai dele me ligou para pedir recomendação, pedir referência, né? Trabalhando já a rede de contatos, né, do pai dele muito ampla. E eu falei, poxa, mas eu já trabalhei nessa empresa, né? Fala para ele me ligar. E aí começamos, né, reativamos o nosso contato, começamos a trocar mensagens. E aí uma coisa que até que a gente sempre fala, né? O meu pai infelizmente faleceu, e eu mandei uma foto que um amigo do meu pai mandou para mim, que tinha o pai dele jogando bola no clube. Mandei para ele, falei, Abraçados, o time de futebol, todos juntos lá, abraçados, né? Ninguém chorou, gente? Porque eu já tô quase. Você tá se segurando aqui. E aí quando eu mandei essa foto para ele, ele voltou e falou, você está fazendo o quê? Eu falei, estou trabalhando no mercado financeiro, estou representando uma empresa, estou estudando para tal coisa, estou me aperfeiçoando. Ele falou, cara, vamos almoçar, vamos tomar um café? Vamos. E aí começou, né? Aí seguiu o barco e deu tudo certo, estamos aqui. Exatamente. E daí, na sequência, o Marcos também, que é o meu irmão, né? Tava trabalhando numa empresa já fazia um tempo, olhando assim as possibilidades de futuro que ele tinha ali. Acho que não era muito condizente com o que ele queria, veio perguntar sobre o que eu estava fazendo e se tinha alguma oportunidade para ele junto, né? Falei, agora, quiser vem, Bora. pula no barco aí, a gente vai remar junto. É bom que é mais um pra remar, fica mais exato. leve pra A água cada tá um. quentinha. Vem E água, tá quentinho. ele caiu na minha conversa e veio. Tá aí até hoje. E tá aí. Acho que uma das melhores decisões, assim, né? É trabalhar com gente que você gosta não tem preço, né? E ainda mais quando tem um propósito de ajudar os outros, né? E olhando para esses dois caras aí, eu falo, pô, o tanto de vidas que eles estão mudando, né? O relacionamento que eles têm, acho que é uma boa empreitada aí para eu me enfiar junto, né? Aí deu certo, estamos aqui. Vamos lá. E o Denis foi também por isso, por amizade. Acharam né? na rua, passando necessidades, Boa falaram, judiação. vamos cuidar, vamos ajudar o menino. Deu banho, viu que ficou legalzinho, falou, dá pra usar. Vamos adotar. E aí Ai, pedimos pra Camilinha, claro. Que autorizar, sempre, né? Importante. E anexamos ele. Segue a manda pra Eles Camilinha, não segue sabem o que anexo. faz. Eles não sabem o que faz. Não, mas foi muito legal a forma como a gente começou a fazer negócios, né? O Denis, ele veio para ser gestor de uma área, né, de uma empresa que a gente fazia parte. E na mesma empresa, assim, tinha muito atrito entre gestão, né, e os agentes e as empresas, né, parceiras. E a gente sempre teve um relacionamento muito aberto, transparente e fluía. Então, funcionava, eu estou precisando disso. Tá bom, vamos entregar isso.
Ó, a gente tem isso, como é que a gente trabalha dessa forma? Tinha reciprocidade. Então, poxa, quando, né, a gente terminou o vínculo com essa empresa, foi até bastante conturbado, falou, não, vamos junto, Danão, vamos, tem muita coisa, e assim, perfil, né, aquilo, né, energia. Então, Energia, a coisa flui de uma forma muito natural, né? E falando dessa questão de conflito, você falou, tinha bastante conflito entre gestão e agentes e tudo mais. O que vocês entendem, o que na visão de vocês mais causa conflitos? A gente está falando aqui de networking, é o lado bom ali do negócio, né? Mas tem esse lado que acontece. Que eu vejo, assim, a maior parte dos conflitos, a maioria aí tá incluído o ego, né? Não é... Cara, é 100% ego. É o cara que... eu sou gestor, então eu não... Puta, o cara não sabe ser líder, não sabe... E aí não é por maldade que não sabe, né? Mas tem o ego ali que ele quer ser mais, quer não sei o quê. E aí tem o cara que não é o gestor, mas tem o ego porque não é o gestor e gostaria de ser. Eu acho que a maioria dos conflitos envolve isso, cara. Acaba envolvendo o ego e muitas vezes também falta de sinergia. Né? Porque às vezes você tem, sei lá, um gestor seu que você não admira. Você fala, cara, eu não me identifico em nada com ele, não quero ser igual a ele em nada, não tem nada que ele fez na carreira, etc., que eu admiro. Então é difícil também você trabalhar com alguém que você não se espelha, né? Que não te ajuda a crescer, que não te ajuda a melhorar. Eu acho que todo mundo acaba buscando isso. As pessoas vão trabalhar para buscar o dinheiro, mas... além do dinheiro, né, que é algo natural, mas você acaba também buscando esse crescimento profissional, né, admiração, bater a energia, a cultura, né, da empresa, a cultura do seu gestor, da equipe, né, então ter essa sinergia aí é muito difícil, eu acho que é 100% isso aí, né. Isso é muito real. Tem um livro, não sei se vocês já viram ou já ouviram falar, que chama O Ego é Seu Inimigo. Esse livro é muito interessante e quando eu li esse livro, mudou a minha perspectiva a respeito de muitas coisas que eu não entendia como ego, né? Muitas vezes, até o fato de a gente querer ajudar tem mais a ver com o nosso ego do que necessariamente com a pessoa que está recebendo aquele auxílio, aquela ajuda, né? Outro ponto que para mim foi bem interessante, fazendo um parêntese aqui com relação ao ego ainda, Aqui no livro ele diz que muitas pessoas têm vergonha ou são tímidas para fazer determinadas coisas e às vezes a gente associa a timidez à humildade, né, e tudo mais, a pessoa não querer a atenção, a glória para si, quando na verdade muitas vezes tem muito mais a ver com o ego, porque eu não quero me expor para não ser criticada, porque eu preciso manter uma imagem X e se eu me expor, automaticamente eu me coloco numa zona de vulnerabilidade, porque qualquer exposição te torna mais vulnerável e isso tem muito mais a ver com o ego do que com humildade, com simplicidade, como muitas vezes a gente pensa, né? E aí, aí eu vou fazer essa pergunta mais direcionada para o Denis, que era o gestor, né? Que você comenta que ele era gestor da área. Essa questão de networking, se aplica para dentro da tua equipe ou é sempre para fora? Você faz um networking dentro com a sua galera ali ou não se aplica? Acaba se aplicando, né? Porque quando você tem uma equipe que é parceira, eles te ajudam em muita coisa. Por exemplo, quantas pessoas que eles trouxeram para fazer negócio com a gente, que eles trouxeram... E porque tinha essa sinergia, né? Se batesse de frente, fosse aquele negócio com atrito todos os dias, cara... É uma ajuda mútua, né, que você busca no dia a dia e que todo mundo precisa. Uma hora eu estava precisando de ajuda, uma hora eles estavam precisando de ajuda, então eu acho que faz muito sentido, né, ter essa energia boa ali de equipe para você ter facilidade, você ter abertura, né? Exato. E eu entendo que até o próprio gestor ele tenha o papel e responsabilidade de promover esse tipo de sinergia entre o time, né? A gente vê bastante gestores que criam às vezes algum tipo de competição, né, relacionada a entregas e tudo mais, e eu não acho saudável, eu não aplico isso na minha equipe de forma alguma, até porque eu entendo que a entrega é nossa. Você comentou muito de ego, né? E essa questão de ego é muito quando a gente está num ambiente altamente competitivo, onde as pessoas não enxergam um único propósito. Porque se a gente tem visão de propósito, a faxineira é importante, o CEO é importante, o designer é importante, todo mundo tem o seu papel e responsabilidade. Então, eu entendo que o gestor ele tem esse papel de provocar, sim, network, conexão de verdade entre a equipe. Sim, além da atividade, né?
Tem um cara, acho que ele é um psicólogo americano, chama Simon Sinek, vocês já ouviram falar? Ele escreveu um livro que chama Leaders Eat Last, né? Então, fala sobre gerência, coisas do tipo, e ele fala muito, né? Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Uau. Porque são as pessoas que fazem os produtos, são as pessoas que são clientes da sua empresa. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. E aí está a definição de network, né? Então, se você tem uma equipe, você precisa gerenciar muito bem, manter o network positivo, ter uma sinergia entre todos, para que essas pessoas possam caminhar para o mesmo sentido e ter uma entrega dessa equipe, né? Então, eu gosto muito dessa frase, no momento Bruno Perini aqui, citando alguém. Não estou citando Sêneca, mas estou citando Simon Sinek. Acha uma frase de Sêneca, vai, pra citar, só pra ficar bem perfeito. Não, mas é legal, até que o Marcão falou, né? E por isso que a gente vê, né? Networking, ele acaba, né? De forma natural, ele acaba remunerando de diversas formas muito bem. Né? É por isso que as profissões que lidam com pessoas são as mais bem remuneradas, né? As mais difíceis, mas as mais bem remuneradas, né? Exatamente. Então, claro, tem exceções, né? Como, sei lá, programadores que não lidam diretamente com pessoas, mas facilitam a vida de muitas pessoas. Então, isso proporcionalmente traz uma remuneração. Pode ser em valores, em dinheiro, ou mesmo, né, em negócios, em relacionamento, né? E o mercado, ele está começando... Eu lido com desenvolvedores o dia inteiro, o tempo inteiro. Inclusive, vou sair daqui e vou lidar com desenvolvedores, que é a minha praia, né? E a gente... Você falou de remuneração e desse contato dos desenvolvedores com outras áreas. E o mercado, ele está começando a olhar para um desenvolvedor que ele consegue chegar numa reunião e explicar o que ele fez, entrar numa reunião com o cliente e liderar... Traduzir. Exato. Fazer venda, né, cara? Ele tem que vender vender o que ele está fazendo, o trabalho dele, né? Então, olha a loucura, né? A gente passa de um perfil totalmente técnico para necessidade de lidar com pessoas. E entra toda essa parte de networking, né? Que é a maior dificuldade de uma pessoa mais introvertida. Porque pra gente, às vezes, que fala mais, é mais extrovertida, é fácil você puxar um assunto, vamos tomar uma cerveja, não sei o quê. Para pessoas mais introvertidas, fica num assunto tão técnico, e aí, na minha visão, talvez não seja só não seja networking. O que vocês acham disso? Quando a conversa fica numa camada só técnica ou só de trabalho, isso é networking na visão de vocês? É que assim, né? É muito complicado. Às vezes você pega algumas áreas que são muito técnicas, por exemplo, você olha para uma farmacêutica. Cara, você precisa ter um gestor ali dentro. Mas muitas vezes o gestor que vai ser promovido a gestor dentro de um laboratório, o cara só entende muito bem de fazer análise, de fazer desenvolvimento de medicamento, alguma coisa nesse sentido. Mas não necessariamente ele entende de gente. Foi o que o Marcão falou. O cara não sabe lidar com pessoas, o cara não sabe ser vendedor na hora de passar o resultado da equipe, etc. Então, e aí nessas áreas você acaba enxergando muita dificuldade, porque ele pega o cara que é muito bom técnico, põe em cima para gerenciar, só que o cara não faz ideia como que ele vai fazer todo mundo ser bom técnico que nem ele era. Né? Então, isso aí é muito difícil, principalmente em áreas mais... que não tem tanto essa parte humana, né? Essa parte comercial. Quando a gente olha para a área financeira, né, tem muita gente que é muito boa técnica, mas o pessoal vem com uma bagagem muito boa comercial. E isso ajuda muito, né? Porque ajuda a ser gestor, ajuda no relacionamento, ajuda a vender tudo, vender ele mesmo, vender a equipe, vender o produto, o serviço, né? Então... E pergunta para vocês, pessoas tímidas conseguem fazer networking? Algum de vocês se considera tímido? Essa é uma Thiagão. boa pergunta. É por isso que ele leva cerveja, que ele deixa a galera bêbada. Exatamente. Mas eu acho que é um ponto importante, porque assim, eu sou... A minha personalidade é introvertida. Eu sou introvertida. Às vezes as pessoas se surpreendem quando eu falo, porque eu tô falando com a câmera e o tempo todo e tudo mais. Então, às vezes não aparenta, mas porque eu aprendi a acionar um outro perfil quando eu preciso. E eu aciono esse perfil, inclusive, quando eu preciso fazer reuniões, apresentações e assim por diante. Quando eu preciso falar com equipes, enfim. Mas o meu natural é ser introvertida. Então, foi uma competência que eu precisei desenvolver. Só que não é natural. Até hoje...
depois de um período longo em que eu preciso me expor a essa convivência mais intensa, e eu preciso propositalmente provocar uma conversa e tudo mais, provocar um ambiente de conexão e tudo mais, isso me gasta uma energia danada. Então eu sempre, por exemplo, domingo passado eu fiz uma imersão presencial, fiquei o dia inteiro palestrando, e as pessoas foram para me ouvir, a minha parceira lá no evento. Então, assim, você precisa dar atenção para as pessoas, conversar, tirar dúvida e tudo mais. Isso faço com o maior prazer, eu gosto, eu escolhi fazer isso. Mas, no dia seguinte, eu preciso ficar off. Pra eu recuperar, porque basicamente o que eu falo assim do introvertido, não é que ele não gosta de conviver com as pessoas, mas é que ele se reenergiza sozinho, em silêncio, quietinho. Eu e a Jaque temos perfis completamente diferentes, assim, eu sou assim, cara, tô exausta, eu não quero falar com ninguém, eu não quero sair, eu quero ficar em casa, no máximo, e se um Netflix, porque às vezes nem Netflix que eu quero ficar no silêncio. A Jaque não, ela fica assim, o dia inteiro, tô cansada, tô exausta, isso aqui, aí dá 11 horas da noite, tô saindo pra encontrar a galera, eu falei, mas você não falou que tava cansada? Como assim você tá saindo? Porque são formas da gente se recarregar completamente diferentes. E foi há pouco tempo atrás que eu fui entender isso, que eu falei, caraca, né? Tá doida, falou que tá cansado, tá saindo. Então, eu acho que tem isso. Mas assim, como que o tímido faz para fazer networking no final das contas? Ele vai precisar desenvolver competências? Tem alguma técnica? O que ele pode fazer? Eu não sei assim se é uma técnica ou não, mas o que eu vejo? Independente de ser brincalhão e tudo mais, eu me sinto uma pessoa introvertida. Qual que é a vantagem que eu vejo da pessoa introvertida? Ela é uma pessoa que ela fala com o coração puro, ela é inocente e ela fala o que ela está sentindo genuinamente, né? E quando ela se expõe, tem a coragem de falar, isso acaba encantando as pessoas. Então, eu acho que é uma forma, não é nem proposital nem nada, mas a partir do momento que a pessoa consegue se soltar o tímido, ela conquista as pessoas que estão do lado dela. Fala, pô, esse cara está sendo genuíno, está sendo verdadeiro, eu vou ouvir ele. E aí você começa a explicar o que você faz, o que você trabalha, a pessoa se encanta, se interessa, pergunta e tudo mais. Então, eu já tive várias oportunidades, várias experiências que, sendo introvertido, gerou negócio, porque a hora que eu senti a abertura ali, que a pessoa me deu a abertura para falar do que eu fazia, eu falei com o coração e aquilo tocou a pessoa, entendeu? Então, eu acho que... É uma vantagem, né? São perfis diferentes. É um que trunfo atraem. que você tem. Você não é o cara que vai fechar um monte de negócio, mas os negócios que fechar... são sólidos e vão perpetuar. São aqueles que né? Amigo, né? Exato. Eu trabalhei por 3 anos numa seguradora e um dos pontos que tinha ali como balizadores do seu trabalho chamava, como que chama, mal? Da cancelamento de apólice. Coloca um loading. Loading. Coloca o loading. Retenção? Não, tinha... Mas era um balizador o quê? De um quantidade balizador de cancelamentos. É um balizador da qualidade do seu trabalho, né? E o balizador é o seguinte, eu trabalhava com venda de seguros de vida e fiz inúmeros clientes. Se você tinha clientes que cancelavam as apólices em menos de 2 anos, persistência. Persistência era o nome do balizador. Isso te impactava financeiramente e também para reconhecimentos da empresa. Então, se tivesse um número abaixo de tal, você não ganhava viagem. Se você se classificasse, você não ganhava troféu, prêmio, etc. E eu fiz um trabalho tão bacana por ser esse tímido, mas que a hora que eu conseguia fazer a venda, a pessoa ela vinha junto comigo, que eu fechei 50 semanas de consecutividade, vendendo 3 seguros por semana, que é super difícil, no máximo 5% da companhia faz essa marca, com 0% de cancelamento. Então eu tinha 100% de persistência. Que é nenhum cancelamento durante 1 ano de venda.
E Caraca. eu nunca tinha visto isso na companhia nos 3 anos que eu fiquei. Meu gestor, que fazia quase 10 anos que estava lá, falou para mim que nunca tinha visto. Então, você cria laços verdadeiros, né? Você realmente, a pessoa vem junto com você, acredita no seu propósito, acredita que o que você está fazendo é algo bom, né? E para os dois lados. Então, eu acho que é um pouco isso aí que eu tinha. Legal. Corroborando um pouquinho, eu sou irmão do Thiago, eu tenho um perfil parecido, assim, eu sou brincalhão, porém não gosto muito de ter os holofotes, assim, Ou seja, tá bem confortável agora, né? Com 4 holofotes na cara. E eu acho que você ser tímido, quando você se expõe, você é sim genuíno. Porém, para a área comercial, você precisa treinar essas habilidades, né? Então, habilidade de comunicação, enfim, né? Acho que esses people skills, né? Que fala, soft skills, né? Tem gente que usa people skills. Dá sim para treinar, né? Então, por exemplo, no nosso caso, eu sou engenheiro de formação e fui trabalhar numa empresa na área comercial, como gerente comercial. Nossa, era assim, um esforço gigantesco para mim. Mas hoje eu vejo que a minha comunicação melhorou 300%. Eu era uma pessoa monossilábica. Hoje eu converso. Só respondi assim, não, tudo bem, beleza. Hoje temos provas aqui de que. Hoje ele conversa até com o Papa. É verdade, viu, gente? Temos fotos aqui. Não, olha, se você me autorizar, pra quem assiste no YouTube, a gente coloca agora aqui, Israel, coloca a foto dele com o Papa, pra provar que é verdade. Pornos. Eu tenho vergonha, mas só de porno. Vai chegar royalties do Vaticano aqui. Boa, gostamos. Trabalhamos assim. Ou seja, você, apesar de ser tímido, você pode sim atuar nessa área e construir um networking, não vejo problema nenhum. E vale também ressaltar que ser tímido e ser introspectivo são coisas bem diferentes, né? Eu sou introspectiva, bastante, mas eu não sou tímida. Sou uma pessoa zero tímida. Eu acho que, se eu for falar de mim aqui para exemplificar, eu diria que o introvertido é a pessoa que não puxa assunto. Mas o tímido, ele tem vergonha até de responder, né? Eu já não sou essa pessoa. Se eu chegar num ambiente que eu não conheço ninguém, eu provavelmente vou sentar naquele cantinho, vou ficar naquele cantinho quietinha até a hora de ir embora. Agora, se alguém me vir ali e puxar assunto comigo, aí vai embora, sem problemas. A minha dificuldade por ser introvertida é de puxar assunto. E aí vem a questão de desenvolver competências. Porque quando a gente fala de comercial, não tem pra onde correr. Você precisa ser a pessoa que vai fazer a conversa render e direcionar para aquilo que você precisa, né? Então, eu não sei até que ponto é mais difícil, né? Só pra gente ver esse tópico, o que vocês acham? É mais difícil o tímido desenvolver essas competências ou o introvertido desenvolver essas competências? Eu acho que o introvertido, né? Porque que nem no seu caso, você é introvertida, mas não é tímida. Então, para você, se você se desenvolver ali para puxar assunto e tal, é mais fácil. Agora, para quem é tímido, que nem o Marcão, que nem o Ti, cara, é um negócio que você não quer se expor, você já não tem problema de se expor. Eu acho que é mais fácil, né? Mas também acho que isso. A timidez, eu acho que você vai quebrando isso, né? Eu era tímido, um pouco tímido, mas talvez mais introvertido. Mas fui perdendo isso, né? Talvez convivência, tal, né? Todas as experiências. Chega um momento que você fala, Ser tímido, vergonha não paga boleto, vergonha né? Exatamente, né? Vergonha do quê? Medo do quê? Vendedores tímidos têm filhos magros, né? Excelente. Faz um corte desse. Sensacional. E ele é o tímido. Ai, meu Deus. Só pra deixar claro. Mas aí, gente, tem um outro ponto também. Olha que loucura. Fica a orelha vermelha. Imagina que belo vendedor caramba. deve ser o pai dos Fat Family, né? Olha, gente, é isso. Que diferença de alguns meses atrás, não é mesmo?
Estamos comendo bem. Tá vendendo. Índio que é uma beleza. Ai, gente, olha, eu vou te falar, viu? Eu imaginei que eu ia rir, mas não que eu ia chorar de rir, tá? Muito bom. Ai. Você Tem já contrapartida, né, um outro ponto. A gente tá falando de pessoas tímidas, introvertidas, mas o contrário também enfrenta alguns problemas. Eu não sou uma pessoa nem tímida e nem introvertida, muito pelo contrário. Eu me coloco em qualquer lugar, eu saio de lá com um amigo, uma viagem marcada. grupo no WhatsApp e tudo mais. É isso, já isso aconteceu, é verdade, então inclusive. é verdade. E aí existe uma medida, né? Que a gente precisa calibrar. Até que ponto o extrovertido pode ser ele mesmo, né? Ou até que ponto a pessoa precisa se observar para ter um filtro, talvez, né? Como que o extrovertido também consegue fazer um network mais saudável, ao invés de, vamos fazer amizade, sair marcando festa? Isso talvez também. até perder o foco, né? Exato. Eu acho que é muito o que o Thiago falou, né? Eu vejo assim, o extrovertido, aquele cara bem extrovertido, né? Aquele profissional bem extrovertido, ele ganha no começo, ele arranca na frente, né? Mas no longo prazo, eu vejo que o introvertido, ele constrói negócios mais sólidos. Essa é a minha observação. Né? Então, não que um seja melhor que o outro. Depende para que tipo de negócio. Né? Venda de impacto, talvez o extrovertido. Você chega, você vai entra numa loja para comprar uma roupa, para comprar algo, né, de menor valor, assim podemos dizer, de algo mais de giro. Pô, é bom que o cara seja mais extrovertido. Né? Agora, se você entrar numa Mercedes lá na Avenida Europa, para comprar um carro de R$1 milhão, se chegar um palhaço gritando lá, você fala, mano, segura a onda aí, né? Eu quero, né, ainda mais um perfil de cliente desse já exige outro tipo de abordagem, né? Então, eu acho que se pudesse traçar um gráfico, né, eu diria isso, né? O extrovertido, ele arranca na frente. O introvertido, aquele cara que sabe usar também, né, essa introversão de análise, né, de criar estratégia, ele ganha no longo prazo, ele vai montar uma estratégia para atender melhor, vai interpretar aquele cara. O extrovertido muitas vezes não dá tempo para isso, né? Ele já chega batendo, né? Entendi. E aí também esbarra no perfil, né? De ter a postura ali, porque uma coisa é você tá na balada, você faz amizade, monta um grupo, marca a viagem e tal. Outra coisa é você tá no ambiente profissional e querer ser o amigão, o que grita, o que fala alto no escritório, o que... Exato, chega dando tapinha nas costas, né? Acha que ali o ambiente de trabalho é uma festa. Então, acho que vai muito da postura, né? A pessoa pode ser extrovertida, etc., mas no trabalho ela tem que ter a postura e tem que estar de acordo com o que ela está comercializando. Como eu falo, não adianta você atender um cliente que o cara é mais introvertido, é mais na dele, e você querer... O cara vendeu, vamos aplaudir aqui no meio de todo... Puta, cara, o cara vai odiar aquilo, né? Então, depende muito do que você tá trabalhando, né? E depende também do público que você quer atender. Você quer... Né? A gente vê no Instagram, tem um cara aí que a gente vê, que acompanha aí, que o cara tem uma loja de carros no Tatuapé. E o cara né, ele gosta de aparecer, né, grita e chama. Tipo aquelas propagandas americanas, exatamente, né? E traz um público e faz um trabalho fenomenal com aquele público, né? Mas dependendo do cliente, não vai querer. Não vai gostar, né? Aquele tipo de abordagem. Não vai se conectar, não vai querer a exposição, né? Acho que basicamente o importante é o profissional ter consciência de qual é o perfil dele. Aí a gente sempre, em todos os assuntos que a gente fala na vida, a gente sempre vai no autoconhecimento de alguma forma, né? É de você entender qual é o seu perfil e, com isso, saber quais competências você precisa desenvolver. Porque não vieram junto no pacote da sua personalidade, né? Uma vez eu fiz uma viagem e aí veio aquelas abordagens na rua, né? Vem cá, não sei o quê, pra conhecer. Sei. Era pra conhecer aqueles share de hotel, né? Que... Você fica aí, 2 beleza, horas, eu falei, tá ganha um bom, almoço, vai, né? deixa eu ver como é que funciona, né? Do ponto de vista financeiro, de investimento. Nunca tinha visto, queria conhecer. Aí o cara começou a apresentar pra gente. Tava uma musiquinha ambiente e tal, aí do nada uma mulher levanta, liga o microfone e fala: gente, só um minutinho aqui, olha, o Marcos, de onde você é? Eu sou de onde? A sua esposa, de onde você é? Olha, acabaram de comprar, uma salva de palmas, uma gritaria. Aí ela terminou tudo isso, eu olhei pro cara que tava me atendendo e falei: olha,
Se eu vou comprar ou não, eu não sei. Mas se fizer isso, eu cancelo na hora, tá? Porque, Meu Deus. puta palhaçada. Não, uma palhaçada. Você fala, pelo amor de Deus, cara, eu não quero fazer festa porque eu comprei um negócio. Parece que o cara tá desovando, ele tá comemorando tanto que ele falou, cara, menos um, velho, desovei mais um. Porque não precisa de uma comemoração dessa se o negócio é tão bom, né? Gente, Pra vender o Peugeot. Maré turbo. O polo. Vendi um mar... Acabei de zerar o estoque de Polo. Vamos... Nada contra quem tem esses carros, tá, gente? O do Maré tem que tomar cuidado que explode, né? É um perigo. É um perigo. Faz seguro de vida se tiver maré. E aí a gente tá falando muito aqui sobre networking tem que ser algo natural, ser genuíno e tudo mais. E aí vem uma questão, porque hoje existem alguns grupos de networking, né? Existem alguns aqui que me vêm à mente, a gente pode citar em algum momento na conversa. O que vocês acham disso? Até que porque acaba sendo um networking mais forçado, né? E os grupos, pelo menos os com os quais eu já tive contato, ainda tem assim, só pode ter uma pessoa de cada área de atuação. E aí você tem uma regrinha de que você tem que indicar, você tem que sair e conversar com todo mundo e tal. O que vocês acham disso? Na nossa área tem bastante gente, né, que participa desses grupos. Das pessoas que eu conheço, dos grupos que participam, de vários lugares diferentes, nunca ouvi falar bem, assim, olha, nossa, surgem vários negócios, o negócio é... Só sei que eles têm que 6:30 da manhã tá pronto para fazer uma reunião. Exatamente. Tem que acordar cedo, pelo menos. Só pode faltar uma vez a cada X É uma meses, exigência forte, mas das pessoas que eu conheço, pode ser que de outros grupos, ou depende da área de atuação, tenha um retorno legal, mas... do pessoal que a gente conhece, que é mais ou menos da mesma área que a gente, né? Ou trabalha com seguros ou área de investimentos. Nunca ouvi ninguém falando O que são esses estourou. grupos exatamente, pra gente entender? São grupos fechados, né? Que, como a Fê disse, só pode ter um profissional de determinada área, né? Que eu acho que, ao meu ver, né? Não gerar concorrência lá entre eles, né? Que, ao meu ver, já começa aí você forçar algo que já não vai se tornar natural, né? Tem um dono esse grupo. Tem um determinado grupo lá, uma cúpula, vamos dizer assim, que avalia todo mundo que quer fazer nessa parte desse cúpula. grupo. É uma né? seita. Então, vamos supor, a gente chega lá como empresa de investimentos, soluções no mercado financeiro, produtos privados. Né? Vai ter alguém que vai analisar. Só que esse cara que vai analisar não necessariamente vai conhecer o mercado financeiro e nem os outros são pares deles ali, o conselho. Então, eu tentei até uma época fazer parte, analisei, a minha irmã fez parte por muito tempo, ela teve sucesso por um período e tal, mas quando eu tentei entrar, não era nem pela Fratelli, pela nossa empresa, era uma empresa de construção civil, de soluções e tal, em construção civil, e a gente tinha um produto muito peculiar. E o cara, infelizmente, não entendeu o que a gente fazia e achou que era concorrente com um cara que tinha uma pequena construtora. Então, isso é muito delicado. Então, a partir daí, você já percebe que já não é algo natural, né? Que é o que se prega, né? Você, de novo, né? Uma via de mão dupla, você entregar para depois ter. Funciona, mas eu acho que para determinados nichos deve funcionar um pouco mais do que para outros. E é aí que eu acho que gera muito conflito. Porque aí... muita gente não topa essa balança descompensada, né? Poxa, eu te indiquei tanto, você não me trouxe nada. Pô, mas você vende vai do Peugeot, ticket também vendendo, de cada um, né? Exato. É algo que tem... então, é diferente, né? E às vezes faz uma venda, sei lá, o cara é construtor. Bom, um projeto é uma remuneração muito mais alta do que o cara que faz, sei lá, cortina. Sim, entendeu? verdade. Que é muito específico, um produto, né, com um ticket muito menor. Então, eu acho que isso aí também acaba descompensando, porque o valor para entrar para todo mundo é igual. Né? A exigência de trabalho é igual para todos. Então, E essa cúpula ganha dinheiro, então, só de gerenciar o grupo, Eu né? não sei nem como é a remuneração. Como é a remuneração desse grupo. Claro que tem alguém, né? Eu sei que nesses grupos aí não rola comissionamento entre eles. É só indicação pela participação do grupo, né? Então não tem essa de remunerar financeiramente. Só que existem algumas regrinhas, assim, eu já participei, assim, de reuniões para conhecer. E, assim, para mim, não funcionou a ideia.
Primeiro, porque eu não achei que é natural, eu não achei que é genuíno. Segundo, que tem algumas regrinhas que engessam demais o processo. E eu não sou favorável a nada engessado. Eu acho que precisa ter um mínimo de flexibilidade, né? Então, você tá ali nesses grupos, por exemplo, você só pode ter uma falta a cada X tempo e as reuniões são, tipo, às 6 da manhã, toda semana. Se você faltar mais de uma vez, você tem que ser assim, alguém da família morreu, porque senão você é penalizado, você pode ser excluído do grupo. Nossa, gente, que loucura. Exato. Outro ponto, por exemplo, eu sou de marketing de conteúdo, marketing digital. Então, eu automaticamente seria responsável pelas redes sociais do grupo. Entendi. Entendeu? Uma obrigação. Exatamente. Uma escravidão, né? Porque é uma obrigação não Você remunerada. paga pra ganhar essa função. Porque não é que eu vou ter desconto ou gratuidade pra me associar porque eu vou fazer esse trabalho, não. Se fosse contador, tinha que fazer um imposto de renda de todo mundo. Nossa, alguém me passa esse grupo. Hein? Cirurgião plástico vai ter que fazer de todo mundo. Cirurgião Tá legal. plástico, tô dentro É tipo também. isso. Não, mas Quase um partido comunista, né? quase. Venha a nós o vosso reino, nada. Tipo isso, tá vindo por aí. Cara, e assim, eu acho que, na minha opinião, esses grupos de networking, eles fogem do que genuinamente é o networking. Porque eu sou absolutamente favorável a que isso tenha tudo que a gente comentou aqui. Tenha sinergia, tenha vontade genuína, tenha uma troca que aconteça de fato. Porque eu acho que tudo na vida é ganha-ganha. Né? Tudo que não é a roda girando, é você e eu, é dar e receber. Exato. Tudo que foge dessa dinâmica não é sustentável. Então, na minha opinião, se você está ouvindo, assistindo e faz parte, ou está pensando em fazer parte, obviamente fica a seu critério. Veja se você está disposto, né, a seguir todas essas normas e diretrizes, né? É legal Pra participar e ver como é que funciona, né? Exato, Eu também mas cheguei nessas aí reuniões, em uma ou duas pra ver. Exato, nem que seja nessas reuniões de apresentação, né, que eles sempre convidam uma galera para assistir, veja como funciona. Mas é que, por exemplo, na minha experiência não foi legal, porque, por exemplo, eu participei de uma dessas apresentações, aí tem aquele momento que todo mundo levanta, apresenta, fala o que faz, aí o tímido introvertido já tem que dar aquela respirada, né? Mas até aí tudo bem. Mas o que me fez ficar de olho aberto foi porque uma das pessoas ali do grupo, na semana subsequente, assim, me pediu orçamento e fez um monte de coisa, não sei o quê, mas quando eu percebi, na verdade, aquilo ali fazia parte do teatro, exatamente, do escopo do negócio, para me provar que valia a pena, porque eu falei, não, fiz uma vez que eu participei ali, já tem 2 pessoas me pedindo orçamento, então o negócio deve valer a pena. E aí, assim que eu... Era tudo figurante. Exatamente. Assim Gente, que eu falei, que cara, loucura. não é pra mim, porque essas regrinhas me deixaram meio receosa e tudo mais. Falei, cara, 6 horas da manhã, toda semana, em algum momento eu vou falhar e você expulsa, Já não vai começa rolar. com 6 horas da manhã. O que funciona às 6 horas da manhã, né, entendeu? gente? Nem Pelo pra amor de fit, Deus. né? Só o padeiro que sabe fazer o pãozinho sair direitinho. Que eu fui era Às uma vezes até padaria. ele queima, né? Porque não tá bem, né? Esse horário é muito difícil, que cara. não ia participar Muito do difícil. grupo, que sumiu todo mundo que tinha pedido orçamento. Então, isso pra mim soou totalmente Parceirão, hein? antinatural. Quer dizer, a pessoa em nenhum momento gostou do meu trabalho de fato. Agora, pior do que a pessoa sumir depois desse momento, é eu estando no grupo, ela só me contratar porque ela é obrigada a contratar alguém que faz parte do grupo. Isso pra mim é ofensivo. Eu não quero que ninguém tenha obrigação de me contratar, pelo amor de Deus. E ainda pediu um Ninguém. descontinho, né? Ainda pediu descontinho porque é do grupo, Sabe né? como é, Networking, né? sabe como é? Irmandade. Exato. Não, porque... Quase uma Petrobras, não. Você é obrigado a comprar dela. Exatamente. Mesmo que a gasolina não preste. Exatamente. Agora, pergunta pra vocês, que vocês, conhecendo vocês já há algum tempo, principalmente o Maurício, tô ligada que o negócio é tomar um café, vamos tomar um café. Maurício, pra qualquer coisa que precise falar, resolver... Ele gosta muito de café. É tomar um café. Não, e o pior não é só que ele gosta de café, que ele me entuxa café. Ele não tem tem uma vez que eu vou encontrar o Maurício que eu não saio com pelo menos 4 expressos O tomados. Mal, ele tem uma máquina de café em cada ambiente de casa, que a Pamelinha cortou, falou, chega de máquina de café, mas ele ia colocar Não, mais, ele tinha mais. Cada reunião com o Maurício é uma semana fazendo desintoxicação. Outro dia ela achou uma escondida no armário. E o pior que é verdade. É sério.
embaladinha Se ali, ó. livra de todos os Só cafés. vai que a máquina Ah, me queima. livrei. Tem que ter outra lá de backup, entendeu? Eu tava lá E embaixo. o pior é que eu escondi no meu armário de terno. O que ela tava fazendo no meu armário de terno? Procurando máquina de café. Meu Deus. Não é possível. Ai, caramba. Não, mas funciona muito assim, né? De uma forma natural, né? Poxa, às vezes eu falo sempre, atualizar o sistema, né? Por isso que eu falo, Fê, vamos tomar um café? Pô, vamos dar uma olhada, como é que você tá? O que você tem de novo aí, né? E o objetivo é, de novo, muito natural, ouvir mais do que falar, né? Então, eu acho que isso valoriza muito, né, o relacionamento, a construção da network. Porque se eu estou ouvindo mais, eu sei muito bem o que aquela pessoa está falando. Quantas vezes eu já fechei negócio para outras pessoas sem querer nada, sem ganhar absolutamente nada. Por quê? Porque eu soube de uma demanda e eu soube de alguém que tinha a solução para essa determinada demanda. Bom, né, Ti? Quantas vezes já, né, locação de carro já resolvemos para parceiro, demanda de crédito, que hoje está virando um negócio já para a gente, operações estruturadas em crédito, né? Então, é espetacular como a coisa flui, você agindo naturalmente e, de novo, querendo ajudar as pessoas. Sendo genuíno nessas relações, E aí né? eu acho que acaba funcionando mais do que você tá num grupo e aí você ter a obrigação de mapear se alguém precisa de cortina, porque tem um cara do seu grupo que vende cortina e você tem que indicar ele. Né? É muito mais natural. Você está conversando com um cliente sobre dinheiro, como que você vai entrar no assunto de cortina? É muito difícil, né? Agora, dessa forma, se ele demandou, aí você fala, pô, olha, conheço um cara. Aí você todo mundo tem janela em casa, não é mesmo? Ou seja, todo mundo vai precisar. Você tem janela na sua casa? O Thiagão já vendeu cortina. Olha o introvertido puxando Isso assunto. é. É disso que eu tô falando. Faltou passar essa experiência do Thiagão. Ele já trabalhou com cortina. Não vou falar nada porque minha avó vendia cortina. Mas todo mundo tem janela, foi o que o Tim falou. Ou seja, é fácil de vender. Verdade. Ai, cara. Mas aí minha pergunta pra vocês. Tem um lugar que é melhor pra fazer networking? Vocês enxergam dessa forma? Algum lugar que... Exemplo, tá? Da construção da minha pergunta. Participar de feiras, por exemplo. De feiras nichadas sobre determinado segmento. Acho que funciona para determinados nichos, né, de mercado, de negócio, de produtos, né? Feiras, por exemplo, de inovações, de construção civil, acredito que funciona muito. Já fui em algumas quando eu estava na empresa com meu pai e eu vejo que tinha muita sinergia, porque o cara via novidades e conhecia algo que ele não imaginava que tinha e é uma baita solução para ele. Ele conhece lá, está tudo concentrado. Aí eu acho que funciona muito. Agora, não pode, tem que ser muito natural, né? A gente trabalhou numa seguradora que, no desespero de resultado, né? Os gestores chegavam a falar pra gente assim, por exemplo, você vai no casamento esse final de semana, né? Vou. Então, fica de olho lá, né? Perfil do cliente, casal com filho, você sabe que ali é gol, leva cartão. Meu Deus. Além Além do né? terrorismo, né, que ficava na cabeça daquela pressão por resultado, isso não é natural. Como é que eu vou entregar um cartão no meio de um casamento? A música estralando e eu falando lá de seguro pro cara. Seguro Magal. Seguro de vida. Todo mundo comemorando. Acorda e você fala, pode morrer, todo mundo acorda cuidado. e fala, nossa, hoje eu vou fazer aquele seguro. É hoje. Então tem que ter naturalidade. Acho que não vejo um lugar, você fala, não, esse lugar para fazer negócio. De novo, tem que ser. Eu acho que é válido, eu acho que é bem válido esses grupos nichados, vamos dizer assim. Tipo, o grupo do charuto, o grupo da cerveja artesanal, o legal. time, a galera que joga pôquer, que joga golfe, enfim. Mas são grupos para você conhecer pessoas. E aí os negócios vão acontecer se for de uma forma natural. Não você entrar para tentar fazer o negócio. É consequência do teu dia a dia. Exatamente. Antes de entrar para a seguradora e tal, eu fui fazer curso de sommelier, produção de cerveja e tudo por interesse meu, que era um hobby, coisa que eu gostava. E naturalmente essas pessoas vieram perguntar o que eu fazia, com o que eu trabalhava, se interessaram e acabaram virando grandes clientes que estão até hoje comigo. Mas assim, nunca foi
vou entrar nesse grupo para poder vender. Não. Eu vou entrar num grupo de charuto. Você fuma charuto? Não. Caramba. Exatamente. Excelente. Conhecer o pessoal. Eu vim só pra... Então, de novo, começa com a naturalidade. Né? Você tem que se identificar com aquilo. Eu não fumo charuto, vou aparecer lá no Caruso, no West Café. Não é legal, né? Perfeito. Não, da mesma maneira aconteceu comigo, né? Como eu disse lá no início, eu jogo tênis. E nesse nicho aí tem diversos empreendedores e pessoas com um bom poder aquisitivo que acaba perguntando com o que você trabalha, porque você tá ali o tempo inteiro, toda semana jogando tênis com o pessoal e eles querem saber um pouco da sua vida também, né? E aí acabaram surgindo também diversos negócios, porque a pessoa já confia em você, né? Então ela, tudo bem, esse cara é do meu relacionamento cotidiano, não entrou aqui forçadamente, então tudo bem, confio nele, né? Então é importante ter essa confiança também. Para ter essa confiança tem que sentir que é algo, de novo, batendo muito nessa palavra, algo natural, né? Sabe que eu ouvi do Alfredo Soares em algum podcast que ele estava participando? Inclusive, ele podia participar do nosso, né? Alfredo. Né? Mas ele falando um negócio que eu achei bastante coerente. Ele estava fazendo uma consultoria para um dono de loja de carros importados, de alto padrão e tudo mais. E o dono estava ali relatando a dificuldade de alavancar a venda, né? Que os vendedores não estavam conseguindo passar de um determinado teto e tudo mais. E aí ele fez uma pergunta, falou, onde que os teus vendedores malham? Que academia eles frequentam? Ele falou, vai na Smart Fit, no Blue Fit, enfim. Falei, então, tá errado. Eles têm que ir na Bodytech, por exemplo, tem que ir na companhia atlética. Porque quem compra o carro que ele vende está nesses lugares, né? Então, eu acho que faz sentido. O meu questionamento é sempre com relação a isso. Mas eu acho que isso tem muito a ver com a soft skill que a gente desenvolve, que a gente precisa desenvolver para saber o momento correto de introduzir determinados assuntos. Mas mais do que você pensar em frequentar lugares para introduzir esse assunto, é você frequentar esses lugares para conhecer pessoas, para se conectar com pessoas. E aí sim, se você está ali focando, se conectar com pessoas, seja para gerar negócio ou não, num primeiro momento ou não, se conectar com pessoas, aí sim eu acho que é válido você ser estratégico com relação aos lugares que você frequenta, porque é automático. Se você frequentar X nível de lugares, você vai se conectar inevitavelmente em algum momento com um X nível de pessoas, né? Exatamente. Até porque o cara que quer fazer negócios, né, com determinadas pessoas, ele também já tem que conviver com aquele mesmo, vamos dizer, né, patamar social, socioeconômico, né? E se ele vende carros importados de alto valor, né, ele tem que estar conectado com essas pessoas, inclusive na vida até privada dele, né, de uma certa forma, né, não 100% do tempo, mas para ser natural. Vocês já tiveram que fazer esse exercício de ir para algum lugar, começar a frequentar outro lugar para se aproximar de algum outro público? Vocês já passaram por esse tipo de situação? Não, a gente nasceu rico mesmo, nosso é rico, entendeu? Nossos clientes são ricos. Foi bem assim. Na verdade, os amigos mesmo não ajudam em nada, né? Os rico de clientes que viram saúde. Amigos e tal, esses... Rico de saúde, família, rico de amigos, saúde. sócios. Exato. É muito louco, porque a história aqui do Maué é engraçada. Eu conheci os donos aqui do Maué no bar, num dia de jogo aleatório, que eu fui com uma amiga tomar uma cerveja e só. E a gente acabou fazendo negócios, eles viraram nossos parceiros e, de novo, totalmente natural, sem intuito nenhum de gerar negócios. Tipo, é só porque eu gostava de ir no boteco, tomar uma, eles também, a gente se conheceu lá e foi isso. Agão também gosta. Eu tenho um caso bem legal, até o Thiago sabe bem. Um dia eu estava com a Aline, né, na Offner, tomando um café naquela mesa compartilhada. Legal. Exatamente. Obviamente, ele estava tomando um café. Estávamos a Aline, a Pamela e eu, e do lado sentou um casal e mais um rapaz, né? E nós conversamos, nem lembro qual era o assunto naquele momento, e o pessoal começou a rir, começamos a conversar, puxamos assunto, tal, trocamos cartão, né? E um dia eu vou lá na Offner, tá lá de novo o casal. Vem aqui, toma café com a gente. Hoje eu sou sócio de um deles, né? A gente tem uma... Pode falar? Pode, claro, vontade. Um energético aí,
chama Everlast. Olha, já fala com o pessoal aqui do Maué. Legal. Traz energética pra cá. E construiu de uma forma muito fluida, né? Que legal. Foi muito natural, conversamos e por relacionamento eu consegui o que ele precisava num determinado momento. Ele estava precisando de uma injeção de capital, ele tinha feito um baita investimento e estava precisando de um fôlego. E a gente conseguiu através de uma operação de crédito para ele. E aí, acabamos virando sócio. É loucura. Exato. O Olha cafezinho só. unindo as pessoas. Não, exatamente, mas isso é fundamental. Aí vem uma pergunta que eu tinha anotado aqui para fazer para vocês. Acho que em algum momento a gente começou a esboçar essa resposta. Mas que competências, assim, acho que eu preciso desenvolver, que soft skills são importantes desenvolver para que eu desenvolva uma rede de networking saudável? Saudavelmente, o desenvolvimento saudável e uma rede saudável, sabe? O que vocês imaginam? Eu começaria, acho que com postura, ser genuíno, transparente. Né? Acho que seriam os principais aí pontos iniciais. Né? Como o Thiago disse, né, no começo, as pessoas percebem que você está sendo você mesmo, não está objetivando algo, receber algo antes de entregar. Então, a partir do momento, a gente tem uma série de clientes que a gente deu soluções para ele, levou produtos que a gente não vende. Né? Então, isso acho que constrói muito essa solidez. Que coisa que não remunerou a gente de forma alguma, assim, mas era só para você apresentar uma coisa que vai ajudar aquela pessoa. Aprofundou o vínculo. Exato. Aprofundou o vínculo e essa pessoa te recomendou para uma outra, que recomendou a outra e o cara vai acompanhar você pro resto da vida. Então, eu acho que isso é o fundamental, é você fazer mesmo o bem sem olhar a quem, né? Tá na Bíblia isso, enfim. Eu sou, né, acredito nessas coisas. Então, Tá tudo certo. eu acho que quando você faz o bem, ele volta para você. É a corrente do bem, né? Exato. Você sabe que existe isso da minha época de faculdade, eu não sei se existe uma pesquisa atualizada desse número, mas nem lembro em que matéria o professor falou isso, mas enfim, existe uma métrica dizendo que cada cliente satisfeito te traz em média 5 novos clientes. Agora, um cliente insatisfeito te tira a possibilidade de 15 novos clientes. Porque a fala negativa ela tem um poder muito maior do que a fala positiva, né? Uma indicação te ajuda muito na venda, mas uma contraindicação te prejudica 5 vezes mais, E né? é mais fácil você falar mal do que falar bem, né? Exatamente. A gente tem assim, todo mundo tem costume de reclamar, enfim. É verdade. Exatamente. E aí vem a importância, eu acho, da questão de ser genuíno. Eu prezo muito, a gente preza muito por experiência, por atendimento, porque eu acho que isso dá... Engraçado, né? Quando eu, na faculdade também, eu sou formada de publicidade, tá? Então, só para contextualizar. Na hora de fazer o TCC, a gente escolheu uma empresa lá, a gente tinha que fazer todo um plano de comunicação para eles, a gente escolheu uma empresa, e aí na hora de mapear os diferenciais, a gente colocou atendimento como um dos diferenciais deles, porque não era a empresa maior do nicho ali, até da região e tudo mais, mas eles de fato tinham um atendimento muito personalizado, enfim. E a professora falou que atendimento não é diferencial. Eu falei, como assim? Eu bem pouco questionadora, como assim não é diferencial? Ela não é diferencial, enfim, tive que tirar. Mas pra mim, cada dia mais atendimento é diferencial. E eu levo isso muito ao pé da letra, porque eu de fato entendo que o relacionamento é uma baita, bem entre aspas, carta na manga. Por quê? Quando você tem um relacionamento sólido, a pessoa vê que você é genuíno naquilo que você faz de coração, que você de fato dá o seu melhor, o momento em que você errar, porque em algum momento a gente vai errar, porque somos pessoas, a gente é gente, e é inevitável, em algum momento a gente vai cometer algum tipo de erro, a gente tem muito crédito com essa pessoa, porque ela de fato vê na gente a vontade de fazer aquilo, que a gente dá o nosso melhor, que a gente está fazendo, que a gente está tentando, mas que em algum momento a gente errou. Esse relacionamento te dá a chance de conversar, de explicar, de reverter, né? E o networking está bastante relacionado a isso. A gente teve um caso até recente com um cliente nosso, né? A gente fez uma diversificação da carteira dele e uma das opções que a gente colocou era uma opção de alto risco, né?
e deu o que a gente não queria que desse, deu errado, né? E aí eu fui visitar esse cliente para dar satisfação, explicar em que pé que estava, o que deveria ser feito, o que poderia ser feito, como que a gente poderia recuperar, enfim. E ele falou, né? O Denis estava comigo até, e ele falou, cara, fica tranquilo. Olha. Né? Você foi 100% transparente comigo. Ele já sabia que era uma operação de risco. Você não veio até mim, fui eu que fui bater na sua porta para você trazer uma solução para mim. Nós estudamos juntos, tomamos a decisão juntos, e eu sabia exatamente o que eu estava fazendo. E ele falou, ó, estou com você e não abro, né? A gente segue juntos aí, pode ter certeza. A transparência é tudo, né? Eu cada dia mais impressionada. Não, eu ia falar que quando você se importa com o cliente, ele fica mais tempo com você, né? Aumenta o lifetime value, né? Que tanto usam o stickiness, né? E essa pessoa estando com você e gosta do teu atendimento, né? O atendimento é importantíssimo. Não sei quem é esse professor aí. Idiota esse professor. Te gera indicações, né? E essas indicações pode te colocar num novo nicho, voltando naquilo que a gente estava falando, né? Então, o atendimento, com certeza, faz o cliente perpetuar contigo. E dentro do que você falou, né, Fê? Eu sou meio seu Madruga, né? Eu não sou tão velho, mas eu fiz muita coisa. Calça jeans, camisa. Até o... Faltou o chapéu. O chapéu ficou no carro. Procurando trabalho, mas com medo de achar. É verdade. Ai, parece um futebolista. E aí eu tive uma pizzaria, né? Por 7 anos eu tive uma pizzaria. E é exatamente o que você falou. Um cliente insatisfeito, ele queima 3 vezes mais que um cliente satisfeito. Nossa, restaurante, então, misericórdia, né? Tanto que a gente teve uma época que teve um problema muito sério de telefonia, né? Era aquelas linhas antigas da Vivo, e dava um problema de linha cruzada e a gente não conseguia atender. Bom, enfim, virava um caos. Foram por mais umas 3 vezes a gente teve esse problema. E influenciava dentro da cozinha, né? A gente não conseguia atender, tinha que tirar pedido por fora, por outro telefone, por celular. E teve nessas por coincidência, a gente teve muito problema de pizzas trocadas, pizzas tamanho errado, tal. E eu lembro que ficou marcado. Eu fui visitar um condomínio que a gente fez um evento com as pizzas e um cliente chegou para mim e falou: e aí, pararam de trocar as pizzas lá? Deu tudo certo? Eu falei: caramba, foi uma vez que tinha acontecido até esse evento. Caramba. E o cara lembrava disso. Então, poxa, mas... Fica marcado o negativo, né? Ninguém quer chegar num lugar e ser tratado como se você estivesse pedindo um favor, né? Você quer ter um atendimento bom, sim. Você quer ter... Esse professor aí não leu o livro do Walt Disney, né? Ele deveria lá... Exatamente. Não, como que é o mesmo nome dele? Como encantar seus tem clientes. vários, mas esse aí como encantar um jeito seus de clientes. encantar os clientes, Não, alguma jeito coisa assim. Disney de ser, exato. Jeito Jeito Disney Disney de de encantar os seus clientes, é E isso, é né? fenomenal, né? Você vê Exato. o cuidado que eles têm com cada detalhe e tal. E é Exato. isso, todo mundo quer ter esse atendimento, né? Ser bem atendido e ter cuidado quando você chega num lugar. Exatamente. Tem uma frase, vocês já devem ter ouvido, que diz que nós estamos a 5... É uma frase não, né? Uma teoria, digamos assim. Nós estamos a 5 pessoas de qualquer pessoa do mundo. O que vocês acham dessa frase? Já aconteceu de vocês falarem assim, eu queria muito chegar em tal pessoa e tal. E, coincidentemente, tinha um fulano na tua rede e você conseguiu chegar por conta disso? Não sei se vocês lembram, no Orkut tinha, né? Tinha Quando você uma clicava, comunidade? você clicava numa pessoa. Mostrava que você era amigo dessa, que era amigo dessa, que era amigo dessa, que era amigo dessa daqui. Nossa, Não lembro disso. Olha só. Era Orkut sua tá época. voltando aí, quem sabe, né? Vamos aprender muito de novo com o Orkut. Mas vocês sabem que tá voltando mesmo, né? É real. Scrapbook, pode Eu crer. lembro Testemunhos. No começo a Já moda era considero ter muitos pacas. scrapbooks. Depois a moda era assim, leio, respondo e apago. É, Vocês e pegaram essa moda? E dava uma briga, né? Você falava um depoimento pra alguém lá, o outro ficava com ciúme. Queria ficar por cima, né? Tinha ordem que Tinha as aparecia. comunidades também do Orkut, era engraçado Tem mais demais. comunidades que amigos, sabe? Tinha parênteses à parte, né? Eu tinha uma Mas comunidade saudades. que era engraçada, assim, eu odeio pisar em minas terrestres.
começar a fazer, Israel, juro, depois desse episódio a gente vai começar a colocar um risômetro, um gargalhômetro, assim, ó. Aí vamos fazer uma competição entre os episódios. Esse aqui vai ganhar disparado. Ai, caramba. Mas, mano, fala aí. Se estamos a 5 pessoas de qualquer pessoa... O que é a experiência de vocês com o networking diz? Vocês já conseguiram acessar alguém que aparentemente era inacessível? Cara, como eu vou fazer para chegar nessa pessoa? Porque vocês tinham alguém na rede e foi passando e chegou? Eu não sei se é uma ciência exata, né? 5 pessoas, 6, 4, enfim. Mas eu acredito muito, sim, que existe uma proximidade que muitas vezes a gente não enxerga, né? Nós já fizemos reuniões com pessoas que, poxa, a gente conhecia só de livros, inclusive, né, tivemos aula com pessoas que eu imaginei que não estaria tão próximo assim. Então, eu acredito sim que a proximidade de fato exista e a gente precisa saber, né, o caminho mais curto para chegar a ela, né, e a forma mais coerente. Eu acho que é muito real isso. Já tivemos muita oportunidade de estar com pessoas incríveis aí no âmbito nacional e mundial, né? E simplesmente porque o destino, enfim, colocou ali no seu caminho, sem eu conheço esse que conhece aquele, vou armar alguma coisa para acontecer. Exato. Vejam o Marcos, né? A gente brincou agora há pouco. Uns anos atrás ele estava com o Papa tirando sarro, contando piada pro Papa. Né? Ele pode contar um Depois pouco disso contar daí. essa história. Então, um cara que eu sou fã pra caramba, que é o Chororó, por exemplo. A minha esposa, que é médica, cardiologista, fez o exame dele no Sírio-Libanês. Ele foi fazer o teste ergométrico lá, abriu a vida dele inteira lá pra ela. Tipo, como se fosse uma pessoa normal, igual a gente. Então, eu acho que as pessoas se conectam, acho que é meio que por frequência, sabe? Energia. Eu acredito muito. E elas se aproximam. As pessoas que têm a mesma energia, a mesma vibração, elas se conectam e propósitos acabam de uma forma ou de outra, cruzando o caminho, se encontrando. Sensacional. Eu queria... Você vai falar? Não, tudo isso também acredito, né? Porém, não vai acontecer ao acaso, né? Você tem que se mexer, né? Importante. Você tem o seu propósito, beleza, vai trabalhar por ele e as coisas vão acontecendo porque você está entregando algo para o universo. Ele vai te retribuir de alguma maneira. Perfeito. Você tem que entregar, né? Aquele dar e receber. Não, e aí começa né? a vir de forma natural, né? A gente aí que passou pela escola de seguradora, você tem que ficar pedindo indicação e nome, não sei o quê. Putz, aí depois, quando você sai desse ciclo aí vicioso, né, de ficar pedindo, não sei o que, você para de pedir, cara, e aí começa a vir sem você pedir, porque o cliente começa a entender e valorizar aquilo que você está entregando para ele e ele começa a te indicar porque é genuíno, porque ele gostou e não por uma obrigação, porque ele está ali na sua frente e está achando chato, né, não passar o nome de alguém. Eu acho que a melhor estratégia para construir uma rede interessante é, primeiro, você ser interessante. Então, é de fato você ter algo para entregar, algo para contribuir. A gente ouve muitas pessoas hoje, na minha bolha de marketing digital, falando a respeito disso. Cara, não adianta você querer se conectar a uma pessoa, você tem 10 mil seguidores, você quer se conectar e fazer uma live com alguém que tem 100 mil seguidores, não faz sentido. Você precisa começar a se conectar com pessoas que estão no mesmo nível que você e procurar crescer. Aí é o que o Marcos falou, você procurar crescer, procurar evoluir. E o segundo ponto dessa estratégia é você se expor ao ambiente com o qual você quer se conectar de fato. Então, é até uma questão de merecimento, né, que a gente precisa trabalhar. Então, se eu quero alcançar determinadas pessoas, primeiro, eu preciso ter algo para entregar, para contribuir com elas. Então, o que eu preciso desenvolver? O que eu preciso saber? Que pessoa eu preciso ser para ter algo de valor, para que a troca seja justa entre mim e a pessoa com quem eu quero me conectar? E segundo, comece a se expor aos ambientes e às pessoas. Por quê? Até essa questão de você desenvolver
essas habilidades, essas competências, se tornar uma outra pessoa, vai ser um processo muito mais acelerado se você se expuser aos ambientes que essas pessoas frequentam, porque é questão de energia, você começa a absorver aquilo, você começa a naturalmente perceber como a pessoa se comporta, em que tom ela fala muito, fala pouco, o que ela come, como que ela pede, como ela cumprimenta as pessoas, como que é o comportamento dela, e sempre a palavra natural acho que é chave para a nossa conversa de hoje. Isso vai acontecendo de forma natural quando você está aberto a se tornar uma pessoa diferente para conquistar algo diferente, né? Aquela frase que atribuem ao Einstein, que é loucura querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então você não vai chegar no próximo nível e alcançar pessoas diferentes e conquistar coisas diferentes se você não se expuser a pessoas diferentes, conversar com pessoas diferentes, ser, acima de tudo, ser uma pessoa diferente, né? E eu queria, meio que pra gente começar a encaminhar aqui para os nossos finalmente, ouvir de vocês um pouquinho, o que vocês sugeririam, né? O que vocês teriam aí de dica para dar para a pessoa que, de repente, tá começando agora nesse processo? Fala, cara, eu preciso trabalhar meu network, eu preciso me desenvolver. Eu sou uma pessoa que eu demorei muito para olhar para networking como um fator fundamental do meu negócio. E eu sei o quanto isso me atrasou, né? Inclusive, quando eu e a Jaque começamos a nossa sociedade aqui, foi muito pautada por isso, porque ela tem uma facilidade, uma habilidade natural muito grande para isso que eu não tenho. Então, é bastante complementar. E eu sei que me atrasou muito. Então, a pessoa que hoje está começando, e algumas pessoas, às vezes, no Instagram me perguntam, outro dia uma me falou, Fê, consegui, saí do CLT, agora comecei a empreender, obrigada pelas dicas e tal. O que você me dá de dica agora que eu mudei? Eu falei, cara, começa do D0, prospectar, se conectar, conhecer gente. Não demora pra fazer isso, porque isso foi o que mais me atrasou. O mais difícil ela já fez, essa pessoa, né? Porque estourar a ponte, vai né? ser Explodir super a ponte. fácil. Pois é. E aí, que dica que se fosse vocês tivessem recebido essa mensagem, que dica vocês dariam? Tem uma frase perfeita. Vamos tomar um cafezinho? Mas é o Maurício que tinha que falar essa frase. Aí não vale. Vai, Maurício, repete, só pra ficar, né, caracterizado. Vamos tomar um cafezinho? Agora tem que fazer um recorte disso, dar um zoom no Maurício falando. Mas se eu pudesse dar uma dica, né, eu acho que foi o Geraldo Rufino falando sobre, né, relacionamentos e tal. E, de fato, se aplica muito para o networking. Acho que o networking começa em casa, né? Então, acho que todo mundo observa isso. A forma como você trata a sua esposa, você trata a sua família, seus pais, seus irmãos, no caso, quem tem seus filhos. Isso tudo é observado. Eu, pelo menos, observo muito, né? Eu evito, né, fazer negócios, confiar com pessoas que eu vejo que têm atitudes suspeitas com as pessoas que estão mais próximas dela. Então, eu acho que isso é a forma, é o princípio, é o alicerce, é a base, né? Isso eu observo muito e acredito que as pessoas também observem, né? Para alguns pode ser que não faça sentido nenhum, né? Negócios, famílias, a família à parte, amizade à parte, mas para mim não. Eu acho que tem sim congruência entre todos esses fatores, né? Padrão de comportamento, né? Isso vai se expandindo, né? Vai em espiral, aí vai para o seu círculo de amigos mais próximos, o seu círculo de amigos mais próximos ganha confiança, conhece você, vê a sua postura, vê que você é um cara que entrega aquilo que de fato prega, né? Que é transparente, e aquilo vai se expandindo de uma forma natural. Palavra-chave. Tem que escrever bem grande assim no meio da tela. Eu acho que, assim, para quem está começando, né, a ser autônomo, a empreender, você vai ter dentro do seu círculo ali de amizade, você vai ter os amigos que você pode confiar, né, que são aqueles que estão mais próximos e vão te apoiar independente do que você vai fazer. Às vezes você está mudando totalmente de área, né? Você é engenheiro, está indo para a seguradora, tá? Né? A gente já passou por isso aqui, todo mundo já teve uma mudança de área. Então tem aqueles que você vai se apresentar e o cara vai te fazer crítica construtiva, tem aqueles que vão te receber por educação e tem aqueles que não vão nem querer te receber, né? Mas eu acho que aí o principal é a pessoa se preparar, né? E ela estudar muito, entender aquilo que ela vai fazer. Vou empreender na área X. Cara, entende aquela área, entende o porquê que você está indo para aquela área, se torna uma pessoa boa naquilo, confiável, porque
aí vai vir de forma natural. Esses amigos que estão mais próximos, que confiam em você, vão te indicar porque eles já iam te indicar mesmo. Mas vão te indicar com muito mais confiança de perceber que você vai entregar algo de qualidade. Legal. Aqueles amigos que te receberam, mas não te fizeram nenhuma crítica construtiva nem nada, ainda tinham um pé atrás, vendo que você realmente está preparado para aquilo, vão também ganhar mais confiança. E aí depois que começa esse boca a boca, né, é natural. Aí é tudo que a gente falou aqui até agora. Né? Aí começa a vir de forma bem natural, indicações, aí pessoas que você não lembra nem, mas nossa, quem que indicou pra quem que eu cheguei naquela pessoa, mas virou verdade. seu amigo, né, que pô, sai com você pra almoçar e tal. E só que eu acho que a base de tudo isso é você estar preparado, né? Você saber que você fez a virada de chave ali, mostrar pra todo mundo que você fez e o porquê, né? Contar a sua história de forma genuína e mostrar que você vai entregar algo de qualidade, que você se preparou pra aquilo. Que legal. Esse processo é lento, né? Assim, falando, você fala, nossa, então é tranquilo tomar esse caminho, eu vou sair do CLT, vou empreender, vou virar empresário, vou fazer acontecer. Meu tempo, né? Vou fazer meu horário. E não é nada dessa forma, né? A gente que fez essa virada de chave sabe o quanto que a gente sofreu. E eu acho que um ponto muito importante aí nisso, para quem decide empreender, principalmente no Brasil, né? Porque no Brasil é muito difícil. Carga tributária, a gente sabe que aí das empresas que abrem no Brasil, eu não sei exatamente o número, mas em 5 anos 70% do que abre fecha, né? Então, eu acho que o ponto principal aí, antes de tudo isso que o Denis falou dessa construção, é a resiliência. É você ser resiliente, falar, eu estou mudando de área, eu quero empreender, eu vou empreender e eu vou fazer acontecer. Então, E repetir isso todos os dias, E você não esmorecer quando você recebe um não, porque quanto mais não você recebe, você está mais perto do sim, né? Então, eu acho que o principal aí, para a virada de chave, é você ter resiliência. Se você tiver sempre isso, uma hora vai dar certo. Sensacional. E é difícil porque, tem muita gente que você confia muito, que você espera algo, a hora que você senta com a pessoa, não é aquilo que você esperava, tal, e isso desanima bastante. Então, a resiliência então, a resiliência é importantíssima, né, para você realmente ter aquilo como, cara, eu sei o porquê que eu tô fazendo isso, vou continuar. Tem um propósito muito claro, né? Faço das suas palavras as minhas. Vocês falaram bonito. Sensacional. Eu acho que é bem por aí. E essa última fala de vocês eu achei muito bacana, porque a gente defende muito aqui o empreendedorismo raiz. Falar a verdade sobre o empreendedorismo, sabe? A gente vive uma fase aqui no Brasil em que tá na moda empreender, é bonito, né? Empreender. É bonito colocar na bio do Instagram, né? Empreendedor. Mas na prática não tem nada de bonito, especialmente no começo. É perrengue pra caramba, é difícil. Se você for empreender sozinho, piorou, porque no dia que você tiver ruim, não tem nem ninguém pra te falar, não, vamos, vai dar certo, né? Você tem um parceiro ali, você ainda consegue dando aquela intercalada, né? Mas hoje existe muito ainda mais na era das startups, né? Conseguir investimentos milionários e é isso, e resolve e tá tudo certo. Que vai fazer um PowerPoint, né? Vai captar milhões. Exato, um pitch deck lindo, maravilhoso. Gostaríamos. Se alguém quiser ver o nosso pitch deck... A Fernandinha sabe mexer em PowerPoint, né? A Fernandinha mexe no PowerPoint pra gente, ela faz um negócio bonito. É por aí. Aliás, dicas de passagem, estamos realmente em fase de captação. Mas graças a Deus está dando certo. Mas de fato, assim, todo mundo vê a parte bonita do negócio, né? Mas ninguém sabe o quanto requer de autoconhecimento, de inteligência emocional. Porque, gente, em algum momento alguma coisa vai dar errado. Isso é fato. Em algum momento alguma coisa isso vai se dar errado. aplica a tudo. E mesmo você vendendo bem, né, com cuidado e etc, às vezes tem alguma coisa que sai errado, coisa que foge do seu controle, né? Que o vender bem também é importantíssimo, né? Isso aí, eu acho que é até legal complementar, a gente né? trabalha com produto financeiro. Exato. Né? E aí a gente vê pessoas que acreditam em milagres, né? Não existe almoço grátis em nenhum lugar, né? Então, o exemplo, né, de produto financeiro, acho que vale para muitas coisas, né?
que é a nossa realidade aí diária, né? O produto que tem muita rentabilidade, legal, excelente, mas ele vai puxar o risco para cima, muitas vezes ele joga a liquidez lá para baixo, então nada vai ser bom em tudo, né? Não tem como, né? É uma conta que não fecha. Então, e tem que expor isso, né? Transparência, né? Não existe milagre, né? Tem os pontos ótimos, né? Tem os pontos ruins. Qual que é o seu momento? O que você busca? Casa para você? Então, ótimo. Inclusive, vale lembrar, já que a gente está falando aqui de transição, né, de CLT para empreender, que é muito importante você se planejar financeiramente para isso, viu? Não é se jogar no abismo e seja o que Deus quiser, não. Existe um planejamento que precisa ser feito na medida do possível. Falar que aí com os meninos, por exemplo, você ter um portfólio que te possibilite uma renda passiva por um período para você ter um fôlego para se estabilizar, afinal de contas vai ser uma curva, né? Essa transição não vai acontecer de forma imediata. Inclusive. É que tem vários tipos de empreendedorismo, né? Tem o empreendedorismo planejado, tem o empreendedorismo por obrigação, emergencial. O cara foi mandado embora ali, não tem o que fazer, pensa em algum negócio, começa a fazer, né? Mas que não é fácil empreender, não é fácil, cara. Não é nem um pouco fácil. Mas sendo bom em vendas, trabalhando com honestidade, né? Fazendo o que realmente o cliente precisa, principalmente para a gente que trabalha de forma consultiva, né? Você fazendo algo que realmente se encaixa ali para o cliente, e natural, que goste, né? Faça aquilo que gosta, né? Exatamente. Isso aí é o principal também. Cara, isso que você falou é muito importante. É uma coisa que eu e a Jaque já ouvimos algumas vezes de pessoas diferentes, em momentos e ambientes completamente diferentes, que a gente falou, cara, acho que realmente porque as pessoas falarem pra gente, apresenta o post, né, e tudo mais, e a pessoa fala, dá pra ver a paixão que vocês têm pelo produto. E a gente já ouviu isso algumas vezes, né? De pessoas completamente diferentes, de homem, de mulher, de empresa diferente, de portes diferentes. E a gente fala, caramba, acho que realmente a gente é apaixonada por aquilo que a gente faz. E eu acho que, de fato, porque para passar por tudo que o empreendedor passa, né, precisa ter um nívelzinho de paixão pelo que faz, né? Senão não tem como. No mínimo, ou você é apaixonado pelo que você faz, ou pela solução que você entrega, ou pelas pessoas que você atende, ou por tudo isso. Mas sem essa paixão, né? Para que você se entregue de fato, e aí entra em todos os pontos que a gente falou, para que isso tudo seja natural, para que essa energia seja transmitida, para que seja genuíno, para que as pessoas enxerguem em você verdade, enxerguem em você vontade de ajudar. Porque o que a gente fala, gente, sempre... Empreender, eu uso bastante esse jargão de que empreender é resolver problemas, mas não é criar problemas para que você tenha a solução. É de fato resolver um problema existente, é de fato você olhar para as pessoas e falar qual é a dor delas, o que acontece com essas pessoas, que é um problema e que eu tenho algum conhecimento aqui que eu posso ajudar de alguma forma, né? Aí entra, vira e mexe, eu cito aqui o Ikigai, né? Que Ikigai, aquele conceito japonês, né? Fala do seu propósito de vida e tudo mais, que é pautado por quê? Aquilo que você é muito bom, o que você faz muito bem, aquilo que você gosta de fazer, o que pode te remunerar e o que ajuda as pessoas. Então, acho que quando a gente começa a empreender e a pensar, seja qual for a atividade que a gente for fazer com esse viés, eu acho que muda de figura. Acho que a gente passa a ser mais resiliente. Porque tem dia que dá vontade de jogar tudo pro alto, né? Tem dia que você tá cansado. Você fala, cara, não dá. Meu Deus, vou voltar a ser CLT que vale mais a pena. É aquilo, não vai estar em um determinado momento simultaneamente tudo em perfeito estado. É isso. A vida pessoal, a vida profissional, a saúde, o relacionamento... são vários pratinhos girando que, né? Uma hora um vai estar caindo, você corre, larga o outro e volta, e assim. Essa é uma frase bem famosa, né? Trabalhe com o que você gosta e não terá que trabalhar mais nenhum dia da sua vida, né? É verdade. Exato. É verdade. É um prazer, né? Independente do trabalho que dá, é um prazer você fazer aquilo. Isso é bem, bem importante, essa questão do desequilíbrio, porque às vezes essa romantização toda passa também por essa questão, né? Não, que você tem que ter todas as áreas equilibradas, você tem que fazer um pouco de tudo. Não vai, mesmo você gostando muito do que você faz, tem dia que você não quer fazer nada. Exato, eu acredito que talvez, se você tiver um processo muito bem desenhado, muito bem elaborado, que acontece de forma crescente, constante, talvez, quando você tiver lá, sei lá, seus 50, 60 anos, você consiga ter tudo isso equilibrado. Mas enquanto a gente está no processo de construir, cara, esquece. Tá trocando a roda do carro, o carro andando. Né? Exatamente. E aí entra muito, aí eu acho
onde é fundamental essa questão do networking, principalmente que o Maurício colocou aqui, do que acontece dentro da sua casa. Como que é o teu relacionamento aqui dentro, o quanto as pessoas ali estão alinhadas com o seu propósito. Afinal de contas, se é seu marido, se é sua esposa, cara, se vocês não estiverem no mesmo propósito ali, talvez fique um pouco mais penoso esse processo, né, e tudo mais. Mas, cara, acho que é isso. Eu concordo em gênero, número e grau com tudo que vocês falaram. Autocontrole, né? Porque o dia que você não quer fazer nada e você é CLT, você tá sendo remunerado do mesmo jeito. Agora, quando você é empreendedor, você não quer fazer nada, aí a cobrança Já vem, né? era. Que você fala, putz, não gerei nada, né? Felipão, técnico da seleção, na época, né? Lá em 2002... Ele, não sei se foi 2002 ou 2014, que ele falou, ele teve que se retratar. Ele falou assim, quer moleza? Vai trabalhar no Banco do Brasil. Eita, nós! Teve que se retratar. Nada Não, contra. técnico da seleção, um detalhe importantíssimo. Nada contra, são perfis. Se eu tiver que entrar às 8 e sair às 5, eu vou ficar maluco, né? Porque imagina... quando você é CLT, até ir no banheiro é remunerado, né? É sensacional. Deve ser maravilhoso, né? Largar a caneta às 5 horas, esquecer, não toca mais telefone, mas... Infelizmente não atende o nosso perfil. Eu não sei se é maravilhoso, porque eu já fico com comichão. Mas a gente tem que achar esse equilíbrio também, né? Porque acho que a gente vai entrando num ritmo também que eu já cheguei num ponto que se dá 8 horas da noite, eu tô, sei lá, no sofá sentada, eu falo, certeza que eu esqueci de fazer alguma coisa. Meu Deus, eu fico repassando 1000 vezes. Falo, não, certeza, não é possível. 8 horas? Não. Antes das 10 é inadmissível. Então, acho que mas é um processo. A gente chega lá, né? Gente, eu quero agradecer demais a participação de vocês. Eu acho que foi, Gostou bastante. sem sombra de dúvidas, o podcast onde a gente mais deu risada. Mais riu. Sem dúvida. Thiagão, né? Graças ao Thiagão. Palhaço. Isso porque nem é o episódio sobre perrengues. Pois é. Pensa o episódio de perrengue. Não, vocês estão convidadíssimo para o episódio de perrengue. Tem que ser mesa de boteco. A gente vai gravar isso aqui no Baué, a gente vai gravar lá embaixo. Israel que lute pra captar áudio e vídeo. A gente vai gravar lá embaixo, coloca as mesas, vamos montar as mesinhas. Mesas Quero de só boteco. ficar ouvindo os perrengues, que vai ter conversa boa. Tem mais um? Igor, Ixi, você esse tá aí é- convocado. Te colocaram aqui, ó. Igor Silva, soluções diversas. Sensacional, Muito gente. bom. Mas é muito... Então, 3 horas de podcast. Não, é isso. isso, é Tem sobre que ser isso. live ao vivo. Bateu o recorde, né? Exatamente. Eu te falei? Ai, mas isso foi sensacional, essa conversa. Que bom que deu certo, porque precisava bom. dar. Foi bom Não, demais esse foi bate-papo. bom. Ui, quase derrubei meu celular. Foi bom demais esse bate-papo. Aprendi bastante com vocês. Foi muito legal ouvir também parte da história, apesar de eu conviver com vocês aí já há algum tempo. Sei lá, 70% do que vocês falaram aqui, acho que a gente nunca tinha conversado. Nunca tinha ouvido de vocês. Então é muito legal a gente sempre aprender. Estreitar os nossos relacionamentos. Hoje não foi café, foi cerveja, mas tá valendo. Valeu um bom bate-papo de todo jeito. Espetacular. Então, agradecer demais a participação de vocês. Estão mais que convidados para voltar no episódio Com de perrengues. certeza. Tomar mais uma cervejinha pra Maravilhoso. gente. Um cafezinho. Vamos tomar um cafezinho Maravilhoso. na próxima. Aí você traz uma das suas máquinas. Traz a máquina aí, vamos Uma atrás. delas. Pega ela do armário, escondida, que tá escondida no terno. Uma novinha, vai estar Caramba, lacrada gente. a A caixa. última vez ela tirou do carrinho do mercado. É, essa aí. Tá acirrado Obrigada, o negócio. gente. Assim, eu não conhecia, acho que todo mundo, né? Então foi uma aula pra mim, foi um prazer conhecer vocês. Vou marcar mais bate-papos. Muito A bom. gente agradece também aí o convite. Foi bem divertido, bem legal. Legal. E a gente volta. Se vocês convidarem, a gente Show volta. de bola. Agora conta pra galera como que encontram vocês nas redes sociais. Querem passar as redes sociais da Fratelli? Pode ser. Arrasta pra cima. Arrasa pra cima. Oh, meu Deus. Mas tá no Spotify, no iTunes. Arrasta É pra cima Fratelli pra Financial, onde, minha né? gente? Fratelli Financial, né? É, Fratelli com 2 L's, né? Fratelli, @Fratelli com 2 L's Financial. Aí nem Financial, escreve né? Sei. E LinkedIn, Instagram. LinkedIn, Instagram Tudo. e Legal. Facebook. É isso aí. Por lá vocês encontram também os 4. Tem É, vídeo, o- tem. Sim, sim. Tá todo mundo por lá. Show de bola! E você pode também acompanhar o Instagram do Post. Por favor, vamos lá acompanhar o Instagram do Post. Lá a gente compartilha conteúdos sobre um pouquinho do que a gente conversou aqui, mas também sobre tecnologia, e-commerce, marketing de conteúdo, marketing digital, produtos. Então tem muita coisa boa lá, tá? Além do mais, toda segunda-feira a gente divulga lá no Instagram do Post os convidados e o tema do podcast que sai nessa semana, tá? Então, se você quer acompanhar, ficar por dentro, o que você faz?
Assim que acabar, agora não. Espero terminar aqui de falar com você. Aí você vai lá no Instagram e segue a gente, tá bom? Post.app. Você pode também me acompanhar. O meu é Fernanda Emboaba em todas as redes sociais. Fernanda Emboaba, tudo junto. Você me encontra Instagram, LinkedIn, Facebook, Pinterest, tudo mais. Pinterest, que chique. Tem também. Senti a... Bom, gente, vocês podem me achar no Instagram, LinkedIn, como Jaqueline Emboaba, tudo junto. Lá eu posto alguns conteúdos sobre tecnologia e gestão ágil de pessoas. Então me sigam lá. Show de bola. E semana que vem tem episódio novo. Toda quinta-feira, às 18 horas. Já se programa para estar com a gente sempre aqui na estreia. Sempre a gente vai conversar de assuntos que vão acrescentar bastante para a tua jornada empreendedora. E aí, dica... Traz papel e caneta, tá? Porque os episódios têm sido verdadeiras aulas por aqui. Então, vale a pena você se programar. Então, é isso aí. Semana que vem tem episódio novo. Quinta-feira, às 18 horas, a gente se vê, tá bom? Até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal.